Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Nós esperamos que o Senhor realmente esteja aqui, que o Senhor fale aos nossos corações, que eu possa desaparecer e o Senhor possa atuar em mim e nos teus servos que aqui estão. Abençoe a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde o dia que Eliseu falou comigo para falar hoje, eu fiquei pedindo a direção do Senhor como sempre. Fiquei tremendo, dessa vez eu tremi muito mais do que das outras vezes. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem uma mensagem, Ele teve para mim e Ele vai ter para os irmãos nessa manhã. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler os 6 primeiros versos de Jeremias 18. É um texto que nós conhecemos, que todos conhecemos, mas com certeza o Senhor quer nos falar a respeito disso aí. Durante toda essa semana, o Senhor tem falado qualquer coisa comigo através desse texto de Jeremias 18. Os primeiros 6 versos nós vamos ler. O barro na mão do oleiro. A palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que esta mensagem do Senhor para os nossos corações possa nos mostrar, meus irmãos, a nossa missão de barro e a missão que o oleiro tem na minha vida e na sua vida. Eu fiz uma pesquisa durante essa semana e achei que na natureza nós temos pelo menos 200 espécies de barro. Muitas espécies de barro. O barro mais branquinho, o barro mais escurinho, o barro que dá mais liga, o barro que dá menos liga. Então, esses barros, eles não são vendidos em supermercados, não são vendidos em farmácia, não são vendidos na beira de estrada. Ninguém aqui nunca ouviu falar que houve guerra por causa de barro. Pode-se falar que há briga por causa de ouro, por causa de diamante, mas por causa de barro, não. Então, a gente pode entender que o barro não é uma coisa muito valorizada, não é verdade? Mas quando nós abrimos a palavra de Deus e que nós começamos a ler, nós vamos ver que esse barro também, eu queria que os irmãos permanecessem com as suas Bíblias abertas, nós vamos ver que esse barro, ele tem que passar por algum processo, para que depois a gente possa ver esses vasos. Hoje nós não estamos vendo vasos muito bonitos aqui não, né, gente? Mas a gente, quando vê, até às vezes na beira da estrada, a gente vê alguns vasos trabalhados, né, Célia? Nas nossas casas tem alguns vasos, né, Edneia, bonitinhos também, quando a gente pode comprar. Mas para chegar até aquele ponto, o oleiro tem muito trabalho. E nós vamos ver nesta manhã alguns passos que o oleiro tem que dar para que esses vasos sejam bons, sejam perfeitos, sejam bonitos. A primeira coisa que o oleiro faz é a separação do barro. Ele vai lá, sempre o barro é extraído, quase sempre de um lugar que tem a lama. Ele vai lá, ele mete a sua mão na lama, tira o barro de lá
e limpa aquele barro, vai limpando. Ele não deixa nada sujo no barro, porque se deixar alguma coisa suja, a hora que ele vai fabricar o vaso vai ficar imperfeito. Então, o oleiro tem que realmente limpar muito bem aquele barro. Esse primeiro passo, depois que ele se sente satisfeito com esse barro bem limpinho, ele vai para o segundo passo que ele tem que dar, que é o amassamento do barro. Esse é um processo mais dolorido. Ele amassa com as mãos o barro, ele vai amassando com as mãos, e é um processo dolorido porque é um processo de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E vai o oleiro ali amassando. Mas no texto que nós lemos, falou sobre uma roda. E o oleiro depois começa a colocar esse vaso, esse barro ali naquela roda. Ele vai mexendo aquela roda com a mão. E eu imagino que se o vaso fosse uma coisa viva, ele ia sentir muita dor. E eu gostaria que você pensasse em você como barro. Se alguma mexida, depois a gente vai saber quem mexeu, se essa mexida tem sido dolorida para você aí de dentro para fora. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é o molde que o oleiro vai fazer com o barro. Tem que ter um molde, porque se não tivesse molde, não teria o vaso. Então tem que ter um molde. E ele, para fazer esse molde, ele ainda volta ao primeiro processo. Ele vai ver se realmente o primeiro e o segundo processos que ele fez, de limpar, de amassar, se eles estão perfeitos, para que o vaso seja perfeito. Eu gostaria de lembrar você que onde nós lemos, diz que o oleiro estava fazendo o vaso, e o vaso na mão dele, a gente não sabe como, mas o vaso quebrou. Nós temos um oleiro que às vezes precisa também nos quebrar. Mas ainda estamos no processo. O quarto e último processo disso aí é a fornalha de fogo. Aí é que a coisa fica séria nesse processo. Nessa fornalha, esse vaso que o oleiro já limpou o barro, que o oleiro já amassou o barro, que o oleiro já fez o molde do barro, ele fica pelo menos 24 horas lá dentro dessa fornalha, quente. Parece uma coisa desnecessária, mas não é. É necessário que ele fique lá. É lá nesse fogo que aquele cheiro ruim que o barro tinha, lá vai sair. Nessa queimação, nessa quentura, esse cheiro vai sair. Meus irmãos, eu quero parar um pouquinho aqui para dizer para os irmãos, que os irmãos já sabem, mas eu preciso lembrar, nós somos o barro, eu sou o barro, você é o barro. O oleiro é Jesus. Ele escolheu você, a Bíblia diz que nós somos escolhidos, não fomos nós que escolhemos, ele nos escolheu. Quando ele me escolheu e quando ele escolheu você, ele foi lá na lama, te tirou, começou a te amassar, começou a te limpar, começou a te moldar, para que você fosse um vaso, mas um vaso limpo, um vaso novo, um vaso que pudesse glorificar o nome dele. Mas às vezes, algumas circunstâncias impedem que a gente continue sendo um vaso limpo, um vaso amassado, um vaso que glorifique ao Senhor. Às vezes nós fantasiamos, nós ficamos brincando que somos vasos. Aqui na igreja, nós somos a igreja, nós somos o templo. Aqui na igreja, as pessoas me veem, as pessoas te veem, mas nós não nos conhecemos de verdade, não. Aí,
eu posso apresentar para o pastor Paulo um vaso muito bom, mas Deus sabe se realmente eu sou esse vaso bom. Deus sabe se eu sou esse vaso que não tenho quebrado os conceitos do Senhor na minha vida. Deus sabe disso. Deus sabe se eu estou aqui enganando ou não. Deus sabe disso. Ele conhece, a Bíblia diz que Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. E Ele me conhece bem. E eu gostaria, então, de chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas que eu anotei aqui. Se eu quero ser um vaso que serve ao Senhor, um vaso que dignifique o nome do Senhor, algumas coisas precisam sair da minha vida. O Senhor disse para Jeremias, desce. Jeremias desceu. Foi lá na casa do oleiro, amando da voz do Senhor. Meus irmãos, quando o Senhor fala no meu ouvido, Dorcas, desce. Você precisa descer lá no profundo para me ouvir. Será que eu estou descendo? Será que você está descendo? Será que você não está subestimando a voz do Senhor? Será que você não está achando que você é o tal, que você é a tal, que você pode, que você acontece, que você é culto, que você tem dinheiro, que você é assim, Será que você não está pensando nisso e eu não estou pensando em alguma coisa assim? Será que você não está pensando que você é maior do que o irmão Oséias? Será que você não está pensando nisso? Meus irmãos, eu quero que Deus nos use nesta manhã. Eu quero que Deus fale ao meu coração e ao seu coração. Se você tem alguma coisa dentro de você que precisa sair, que saia hoje em nome de Jesus, para que Deus possa ser glorificado na igreja de Aquidabã. Porque senão Ele não vai ser glorificado nunca. Eu vou falar, Eliseu vai falar, muita gente vai vir aqui falar, nós vamos ouvir muita coisa, mas se não aplicar essas mensagens do Senhor na nossa vida, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Na quarta-feira passada, o pastor Paulo esteve aqui falando sobre a oração. Que nós precisamos jogar diante de Deus as coisas que estão dentro de nós, elas precisam sair, nós precisamos ser purificados como o barro. Nós precisamos ser limpos, amassados pelo Senhor, amassados pelo Senhor. Deus precisa nos amassar. Deus precisa dizer para mim e para você, você está fingindo que é, mas não é. Você precisa ter consciência disso e eu preciso ter consciência disso. Às vezes eu estou cantando no coro, mas eu não olho para o irmão que está lá na ponta porque eu não gosto dele. Eu me dou com ele, eu me acho melhor do que ele. Como é que Deus pode ser glorificado numa igreja assim, meus irmãos? Se você não se deixa ser amassado, se eu não me deixo ser amassado como o barro, como é que Deus pode ser glorificado? Eu gostaria que você descesse nessa manhã, descesse, fosse lá embaixo e dissesse, Deus, eu estou aqui, eu quero que o Senhor fale ao meu coração, eu não sei o que está em mim, mas quem sabe eu estou contribuindo para que a igreja de Aquidabã não seja uma igreja onde Cristo quer exercer a influência total dele. Meus irmãos, nós precisamos descer. Jeremias desceu e viu a glória do Senhor. Eu preciso descer para que a glória do Senhor eu possa ver. Eu preciso descer. Você precisa descer. Nós precisamos descer. Então, eu não estou aqui para defender uma fé sem inteligência, uma fé, me desculpem o termo, uma fé burra. Eu não estou aqui para defender uma fé assim, não. Mas eu estou aqui para dizer que nós precisamos ter uma fé inteligente, mas uma fé que mostre a mim os meus defeitos, uma fé que mostre a você os seus defeitos, uma fé que mostre a sua autossuficiência. Às vezes nós somos autossuficientes e Deus fica para trás. Ele fica para trás. Ele não pode agir na nossa autossuficiência. Ele não pode. Meus irmãos,
como é que você tem contribuído? Como é que a sua vida cristã, a sua vida de servo do Senhor, de barro nas mãos do oleiro, como é que ela tem contribuído para que outras almas entrem aqui no templo e vejam que realmente nós prestamos ao Senhor um culto que Ele merece, porque a minha vida está prestando esse culto lá fora. Quando eu chego aqui, eu já prestei o culto lá fora. Meus irmãos, nós precisamos tomar uma posição diante do Senhor. Nós não podemos ficar brincando com o Senhor, não, meus irmãos. Ele não brinca conosco. Ele não brinca conosco. Ele nos ama, tanto nos ama que nos chamou primeiro. Eu gostaria que realmente você se tornasse um barro nas mãos do oleiro, para que ele pudesse fazer de você um vaso novo, um vaso que glorifique a Deus, um vaso que traga outros a glorificarem ao Senhor. Nós estamos, meus irmãos, passando por um período que eu entendo ser um período difícil, um período sem pastor, é um período difícil, mas eu acho que o Senhor quer nos provar nesse período. Eu acho que Ele quer nos provar. Ele quer mostrar para mim e para você quem é o verdadeiro oleiro e quem é o barro, porque às vezes eu quero passar na frente do oleiro. Às vezes eu quero me tornar oleiro e quero que o oleiro se torne barro. Quando eu começo a criticar os outros, quando eu começo a achar que eu sou a tal, quando eu começo a achar que só eu que sei fazer as coisas, quando eu não quero ouvir que ninguém me ajude, ninguém me aconselhe em nada, é porque eu quero passar na frente do oleiro. E nós não podemos passar na frente do oleiro. Algumas circunstâncias, às vezes, nos leva a fazer coisas que o oleiro não gosta que fizéssemos. Mas eu quero dizer para os irmãos também nesta manhã, que embora muitas coisas estejam acontecendo que não agradem ao Senhor, todavia Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Ele está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para dizer, olha, Dorcas, olha, igreja de Aquidauã, eu quero dar a vocês uma restauração. Eu quero que vocês sejam restaurados, como o oleiro restaurou o vaso que foi quebrado. Eu também estou aqui para restaurar vocês. É assim que Deus age em nós, é assim que Deus quer. Então, meus irmãos, eu não sei se você já perdeu o primeiro amor, eu não sei se você perdeu já o amor pela leitura da palavra, eu não sei se você já perdeu o amor pela oração, se você não pode ficar alguns minutinhos mais falando com Deus. Eu não sei se você já perdeu o amor pela comunhão com Deus e a comunhão com os seus irmãos. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que se tudo isso aconteceu, o Senhor está dizendo para você agora, eu quero restaurar vocês. Eu quero restaurar o amor pela minha palavra, eu quero restaurar o amor pela oração, eu quero restaurar o amor pelo relacionamento comigo e com vocês, entre vocês. O Senhor está falando isto. Senão, Ele não nos daria a lição do vaso na mão do oleiro. Senão, o vaso se quebraria e o oleiro jogava fora. Ele não jogou, ele pegou aquela massa e foi restaurar. Ele está pegando a massa que sou eu, ele está pegando a massa que é você, está restaurando você para a glória dele. Que você, meu irmão e minha irmã, se em algum tempo você se envaideceu por alguma coisa, se você se envaideceu por fazer a obra do Senhor, não pode ter vaidade na obra do Senhor. Você peça perdão a Deus nessa manhã. E diga para Ele, Senhor, eu quero que o Senhor me amasse.
Eu quero ser um vaso novo para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero estar continuamente na tua presença. Eu quero ser restaurado para que eu ajude a restaurar outras vidas. Fale isso para o Senhor. Fale isso para o Senhor. Seja honesto com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Deixa ser amassado pelo oleiro. Ele é o dono da sua vida. Deixa ser amassado por ele. Deixa ser purificado por ele. Deixe-se queimar na fornalha. Que você saia daqui nesta manhã com a convicção, se você não for queimado na fornalha, você não vai produzir frutos. Porque os frutos que você produzir, eles morrerão. Você só pode produzir frutos se você se deixar queimar pelo fogo do Espírito do Senhor. Fora disso, você não vai poder. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Eu estou me lembrando que agora, quantas famílias estão precisando ser restauradas, meus irmãos. E às vezes nós não temos uma palavra, nós não temos uma mensagem, porque nós também precisamos ser restaurados. E aí nós não temos uma mensagem para a família que precisa ser restaurada. Porque eu preciso ser restaurada, eu preciso ser amassada, eu preciso ser queimada na fornalha. E por isso nós vivemos. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá embaixo, porque eu não deixo o oleiro conduzir a minha vida. Você não pode dar forma à sua vida mesmo. Você não pode fazer molde para você mesmo. Só o oleiro pode moldar a sua vida. Só ele pode. Que Deus possa estar a nos abençoar. Que Deus possa abençoar a igreja de Aquidauana, para que ela continue sendo uma igreja moldada, amassada, transformada pelo poder do Senhor Jesus. Nós gostaríamos de orar agora e depois nós vamos encerrar a nossa parte aqui. O Bruno vai jogar ali a última estrofe do hino 304 do cantor cristão. O Rodrigo vai jogar ali para nós. Mas antes eu gostaria que 2 pessoas viessem aqui na frente e orassem ao Senhor, pedisse realmente de coração ao Senhor, que nós sejamos transformados, amassados, queimados, revivificados pelo Senhor. 2 pessoas que sentirem que o Senhor está mandando, venham aqui na frente, por favor, e orem ao Senhor. Se você quiser se ajoelhar, eu vou me ajoelhar aqui. Se você puder se ajoelhar, você se ajoelha. Se você não puder, você fique como está. O seu coração equivale a estar na presença do Senhor. Eu gostaria que 2 pessoas viessem aqui, mas eu não gostaria de dizer nome. Eu gostaria que fosse tocado pelo Senhor e viessem orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de ter vindo aqui na tua casa para louvar, para engrandecer o teu santo nome, para aprendermos mais de ti. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos esse privilégio de estarmos cultuando o teu nome neste lugar, assim como outros filhos teus estão cultuando o teu nome também em outras congregações. Mas que o nosso culto, Senhor, não seja restrito aqui, no local do templo, mas que ao irmos para as nossas casas, aonde formos, nós possamos dar continuidade a este culto, através das nossas palavras, através das nossas atitudes. Que o culto a Ti, Senhor, que nós prestamos a Ti, possa ser uma constante em nossas vidas, 24 horas. E agora, Senhor, nós te agradecemos, porque a Tua palavra, como ela mesma diz, ela é realmente viva, ela é eficaz, ela fala em todos os momentos aos nossos corações, basta nós darmos ouvido. Muito obrigada, Senhor, porque através de um mesmo texto, Tu tens mensagens diferentes, maravilhosas, Senhor, para nós. E diante, Senhor, de tudo aquilo que nós ouvimos aqui nesta manhã, que nós não venhamos a ser aquele crente pá, que joga a terra para fora, achando que fulano tinha que estar aqui para ouvir, que cicrano tinha que estar aqui para ouvir,
mas que nós possamos ser crente inchada, tomando o Senhor para nós, perguntando, Senhor, a Ti, aonde nós nos enquadramos em tudo aquilo que nós ouvimos, para que assim, Senhor, Tu possas estar moldando verdadeiramente as nossas vidas, como precisamos, ó Pai, sermos moldados, independente de grau, de posição que venhamos a ocupar, independente, Senhor, de nível de escolaridade, independente, Senhor, de grau de instrução, independente de qualquer coisa, que nós possamos, Senhor, entender e reconhecer que nós não somos nada diante de Ti, que nós precisamos ser consertados, e a única pessoa que pode nos consertar verdadeiramente é você, mas é necessário que nós deixemos, ó Pai, que isso aconteça. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, para que com humildade, cada um que está aqui nesta manhã, possa perguntar para Ti: Pai, aonde eu me enquadro aí? Para deixar que Tu estejas me moldando. Fica conosco, Pai. É no nome de Jesus que nós Te pedimos, agora e sempre. Amém. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Estamos agradecidos ao Senhor porque cremos que o Senhor sabia que nós que estamos aqui precisávamos ouvir esta palavra. O Senhor quer fazer um concerto conosco, e o Senhor é misericordioso, o Senhor nos ama, e cremos, ó Deus, que o Senhor quer falar a toda a igreja. Nós cremos que esta palavra, Senhor, é para que o fruto que vamos produzir não seja um fruto que termine logo, que acabe logo, que não sobreviva as intempéries e as perseguições, mas o fruto que o Senhor quer que nós produzamos é aquele que permaneça para sempre. E para que esse fruto permaneça, nós queremos entender que o Senhor, como oleiro que sujou as suas mãos para produzir um vaso, trabalhar esse vaso, limpar esse vaso, transformar esse vaso de barro em um vaso de honra e de glória, o Senhor não, como oleiro, o Senhor sujou as mãos. As nossas ofensas trouxeram tantas tristezas ao Senhor, mas assim mesmo o Senhor não desistiu de nós. O Senhor nos amou e continua nos amando. O Senhor nos amou e continua sendo misericordioso para conosco. E essas misericórdias, ó Deus, do Senhor, são para que nós possamos, no nosso relacionamento com os nossos irmãos, também derramar sobre os nossos irmãos. Que nós possamos ser justos, honestos e até duros para conosco, mas que sejamos misericordiosos com os nossos irmãos. Que possamos compreender a dor do nosso irmão, que possamos compreender o amor que o Senhor tem para conosco, ó Deus, a cada dia. Nós agradecemos o falar do Senhor. Nós cremos que o Senhor falou, não somente hoje, Senhor. O Senhor tem falado de tantas maneiras e através de tantos irmãos e irmãs. E nós hoje estamos como que ouvindo a palavra do Senhor, como diz lá em Apocalipse, às igrejas, às 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós cremos que o Senhor está falando conosco, está falando para nós, porque o Senhor quer nos restaurar e fazer com que as nossas vidas exaltem, glorifiquem o nome do Senhor e faça com que nós amemos mais o Senhor e amemos mais os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nos consagramos ao Senhor e confessamos as nossas falhas ao Senhor e recebemos do Senhor o perdão, a graça, o amor e a unção. Em nome de Jesus. Amém.